Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor é aquele que nos ensina que certamente Ele é aquele que faz como quer, assim como também revela aquilo que está a suceder, a fim de que aqueles incrédulos e descrentes ainda venham achar que são seus deuses impossíveis de produzir algo que fez, aonde a palavra diz que muitos perecem por falta de conhecimento e por negligência no ensino. Muitos depositam a fé naquilo que é terreno e a sua fé é morta, é nula, onde a palavra diz alguns confiam, depositam a sua confiança em cavalos, outros na força do seu braço, mas nós depositamos a confiança no Senhor, aquele que é fiel e verdadeiro e tem cuidado de nós nos mínimos detalhes, aquele que tem nos mantido no seu direcionamento, porque não buscamos fazer a nossa vontade, mas a do Senhor. Aqueles que desobedecem são como gravetos secos, que como as mulheres ajuntam lenha em seus braços, aonde depois que o ramo seca ainda está reservado o lago de fogo de enxofre, aonde ali não é consumido pelo fogo e o fogo não se apaga. Lembrai-vos da sarça ardente que Moisés disse, aonde ali muitos creram na mentira, que o próprio Senhor, assim como a serpente foi levantada no deserto, foi necessário que o Filho do Homem fosse levantado, assim a palavra diz. E ele é fiel e verdadeiro para nos manter firmes e constantes, segundo aquele que nos sustém e nos ajuda, aquele que nos ensina da perseverança daqueles que dia após dia estão segundo a sua benevolência. Ele ensina: se vós estáis em mim e eu em vós, demonstrai pelo vosso bom proceder aqueles que têm o meu espírito, sejais meus imitadores, assim ele nos ensina. Sejais imitadores de Cristo, assim como nós somos. Bem-aventurado aqueles que permanecem segundo o Senhor, aqueles que estão sempre na perseverança pelo Espírito que nos sustém, pelo Espírito que nos mantém firmes e constantes através dele, porque por si mesmo não seria possível. Dele, por ele, para ele são todas as coisas, sem ele nada do que tem havia sido feito. Ele é fiel e ele tem cuidado de nós. Por isso, perseverai sempre acatando as suas advertências, ouvindo a sua voz, estando sempre fazendo a vontade do Senhor. Bem-aventurado aqueles que permanecem segundo a sua benevolência. Bem-aventurado aqueles que lhe obedecem. Bem-aventurado aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas e uma multidão de pecados lhes são encobertos, e que perseveram dia após dia e não retrocede, porque ele não tem prazer naqueles que retrocedem, assim nos ensina o Senhor. Por isso, sejais sempre alegres no Senhor, com o nome escrito no livro da vida. A perseverança daqueles que santificam e purificam enquanto há tempo, e não se envolve segundo o padrão deste mundo, mas antes são transformados com um caráter reprovado, do que não tem que se envergonhar, manejando bem a palavra da verdade,
tanto na defesa como no ataque, assim como através de uma única ofensa, através do primeiro Adão, e todo aquele que nasce já nasce como filhos em Adão, e é necessário morrer e nascer de novo. Através do segundo Adão superabunda a graça, aquele que nos permitiu nascer de novo, e através do novo nascimento do Espírito. Lembrai-vos que Nicodemos, doutor da lei, dizia: como pode eu, já sendo velho, entrar no ventre da minha mãe novamente? Aquele que é carnal, não se compreende as coisas espirituais. Mas Jesus estava ali falando do nascimento da água e do Espírito. A água que é o vinho novo, a água transformada no vinho novo, onde proclamavam a água e o Espírito, e usava-se a oblação dos animais, e se tornou antiquado, uma vez que através do Cordeiro de Deus, uma única oblação, segundo ministros de uma nova aliança, faz a expiação pela culpa, aonde antes com sacerdotes terrenos, segundo uma consciência sempre como culpada, aonde temos um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque do alto, rei de Salém, rei de justiça e de luz, o maior abençoou da promessa, juramento eterno, que não se arrependeria, trouxe pão e vinho, aleluia. Aquele que é o grande profeta: suscitarei no meio de vós alguém como vós. Ele é o sumo sacerdote, ele é o único bispo e bom pastor daqueles que ouvem a sua voz e são do seu aprisco. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.